Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito dos textos da liturgia, de maneira especial o Evangelho. Os outros eu vou fazer só uma breve menção. Da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Seja muito bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. Vamos caminhar juntos nessa reflexão. E o evangelho de hoje, que é o de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19, vai nos colocar em primeiro lugar Jesus, que faz uma pergunta muito importante, uma pergunta fundamental. É em torno dessa pergunta que o cristianismo acontece. E se essa pergunta ela não encontra um eco no coração do discípulo, no coração do cristão, ele não é mais discípulo e também ele não é mais cristão. Se ele não souber quem é Jesus Cristo, ele talvez seja só alguém que corre atrás da multidão. Hoje em dia, na sociedade secularizada que a gente está vivendo, nem vai mais correr atrás de multidão dentro da igreja. Com certeza não. Porque no mundo que nós estamos vivendo, secularizado, não há espaço mais para buscar a religião por uma questão de conveniência humana. Tem também elementos humanos que fazem a pessoa buscar a religião, não vai negar isso. Mas hoje as pessoas têm muitas outras opções para se socializar, para se ocupar, para se entreter. E Jesus faz uma pergunta que é fundamental. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Saber quem é Jesus. Aí, as respostas são as mais variadas. Alguns dizem que ele é João Batista, outros que ele é Elias e outros que ele é Jeremias ou um dos profetas. Isso significa o quê? Que parece que o prestígio de Jesus era até bom. As pessoas até conseguiam olhar para Jesus de uma maneira muito positiva. A avaliação dele na percepção das pessoas era uma avaliação boa, muito boa. Inclusive, se ele se parece com João Batista era uma espécie de top de linha lá em termos de profetismo, em termos de figura credível, de uma figura que é uma expressão do sagrado, aquele asceta severo, aquelas palavras fortes. Então, ser associado a João Batista é realmente um grande negócio. Mas Jesus não é só um grande personagem da história. Jesus não é só um grande fundador de uma grande religião que se equipara aos demais. Jesus é bem mais do que isso. E aí, quando ele faz essa pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, de alguma maneira, ela entra de cheio dentro da vida de cada cristão que vive com profundidade a sua fé. Eu estou falando de viver em profundidade a fé. Eu não estou falando da vivência de uma religião por conveniência. Naquele esquema de eu sou católico, que o meu pai era católico, que o meu avô era católico, porque toda a minha família era católica, ou porque se alguém que está me escutando aqui faz parte de uma das outras igrejas cristãs, talvez porque herança de família também. Eu não estou negando a importância da fé que vem da família. O apóstolo Paulo até fala na carta a Timóteo o quanto a sua avó, a sua mãe, a mãe e a avó de Timóteo foram muito importantes dentro da formação cristã dele. Eu sou muito grato pessoalmente à minha família que transmitiu a fé para mim. Então, isso não é um problema. Isso não quer dizer que a fé necessariamente vai ser uma fé deficitária ou uma fé imatura. Mas além da realidade da herança, para não se transformar uma simples herança, a fé e a adesão a Jesus precisa ser uma experiência pessoal do amor dele que se dá por uma ação do Espírito Santo.
E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, ela ecoa forte. Essa pergunta, ela nos coloca diante do tipo de relacionamento que nós temos com ele. Então, quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus chama Pedro de bem-aventurado. Bem-aventurado na Bíblia quer dizer feliz. E por que Pedro é feliz? Porque não foi a carne nem o sangue, não foram conveniências humanas, não foi uma inspiração humana, não foi um achismo humano, ou um ponto de vista, porque eu acho que, hoje em dia todo mundo acha tanta coisa, né? Todo mundo dá palpite de tudo. Não estou dizendo que as pessoas não possam dar seus palpites, ou ter suas opiniões, não se trata disso. Mas só que quando a gente fala da verdadeira identidade de Jesus, nós não estamos falando de uma opinião, de um ponto de vista pessoal. Nós precisamos entender a identidade de Jesus a partir de uma revelação. Se Deus não nos revela quem de verdade é Jesus, nós não vamos saber quem é Jesus. Então, não foi a carne nem o sangue, não foram realidades humanas que revelaram a Simão quem é Jesus, a Simão Pedro quem é Jesus. Mas quem revelou isso a Simão Pedro foi o Pai que está nos céus. E como é que a gente também pode experimentar, viver essa graça do Pai nos revelando quem é Jesus? Numa experiência pessoal com Deus. Numa experiência de oração profunda. Numa leitura orante da palavra de Deus. No empenho sério de conhecer, de refletir, de amadurecer a fé da igreja. É assim que a gente vai saber quem é Jesus. E o Senhor vai se dar a conhecer para aqueles que o buscam. E quando nós buscamos o Senhor, significa que isso já é uma graça dele, já é um favor dele, porque vai ser o Pai Celeste quem vai revelar isso. Ou seja, que o Cristo é o Filho do Deus vivo. E assim sendo, uma vez que Pedro é inspirado pelo Pai para dizer quem é Jesus, Jesus revela a identidade de Cristo e Cristo revela a dignidade de Pedro. Tu és Pedro. Santo Agostinho diz que Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. São palavras derivadas. Tem uma palavra primitiva e uma palavra derivada. A palavra primitiva é pedra. Quem é pedra? Pedra é Cristo, a pedra angular. A grande referência. E Pedro é sólido. Pedro é sólido. Pedro é pedra. Por uma derivação da ação de Cristo na vida dele. Porque se a gente for olhar bem, Pedro é, humanamente falando, entregue a sua própria sorte, entregue os seus próprios talentos, a gente percebe muito claramente que Pedro é fraquinho, é delimitado. Pedro dá muita bola fora, diz bobagem. Na hora lá do Getsemane, um pouco lá do Getsemane, naquela situação em que o pessoal começa a perguntar, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Então Pedro entrega a própria sorte, ele é limitado, ele é frágil. Ele não é capaz, ele não está à altura, como eu também não estou à altura, nem você, nem os mais altos membros da igreja. Ninguém está à altura para dizer quem é Jesus, se isso não for revelado pelo Pai, se isso não vem por uma graça do Espírito. Pois então é a partir dessa profissão de fé que Cristo coloca Pedro como um sinal visível da unidade, da comunhão, da solidez de sua igreja. E uma das provas muito fortes de que essa solidez da igreja é um fato, é que passaram-se todo esse tempo.
e a igreja permanece de pé. Apesar das perseguições, apesar das tribulações de tudo quanto é tipo, inclusive das dificuldades maiores da igreja, que é a incoerência, os maus exemplos dos seus membros, mas a igreja permanece de pé. Porque as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Porque Cristo está dentro da sua igreja. Assim como Cristo estava dentro daquela barca, que muitas vezes teve que enfrentar as tempestades do mar, as tempestades da história, as perseguições, as tribulações. E quando a gente estuda a história da igreja, realmente a gente percebe que a igreja é de Deus. Porque como foi que ela não se acabou até agora, depois de tudo que aconteceu, é realmente um milagre do ressuscitado e da ação do seu Santo Espírito. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E quando Cristo promete as chaves do reino dos céus para ligar e desligar, e esse ligar e desligar será confirmado pelo próprio Cristo na eternidade, isso não é um poder que vai fazer com que as pessoas se sintam, sobretudo as autoridades constituídas, né? No caso o Papa, os bispos, ou até mesmo o mais humilde dos vigários, ou até mesmo o mais humilde dos catequistas, de alguma maneira está exercendo essa postura de abrir e de fechar as portas da revelação, as portas da evangelização, as portas do conhecimento de Deus. Não é para a gente fazer isso a nosso bel prazer. Não é uma expressão de poder. É uma ferramenta de serviço. É uma ferramenta de cumprir a missão que a igreja nos confia. Qual é a missão que a igreja nos confia? De nós fazermos das pessoas discípulos de Cristo. Não por uma imposição, mas por uma proposta que nasce da ação do Espírito, uma proposta que nasce de uma convicção profunda, de uma partilha de vida. E assim sendo, aqui fica uma responsabilidade para nós todos. Aquela responsabilidade de entender o nosso papel de evangelizadores. Foi o que o apóstolo Paulo testemunha muito brilhantemente. Um texto muito célebre, né, da segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo, já que não estamos celebrando hoje Pedro e Paulo, né, o apóstolo Paulo coloca hoje para nós o apanhado da sua vida. Coloca para nós também o seu testamento. O seu testamento. A vida de Paulo foi uma vida muito doida. Realmente a vida de Paulo foi marcada pela loucura da cruz. E Paulo, além de ter se gastado muito na evangelização, teve que passar por muitas tribulações. Na segunda carta aos Coríntios ele faz um relato, né, do que é que ele teve que passar. Os naufrágios, as fadigas daquelas viagens muito cansativas, os deslocamentos eram muito penosos, demorados. As perseguições que ele enfrentou, que é uma coisa assim inominável. As pressões psicológicas, os sofrimentos físicos, em função das chibatadas, em função dos cárceres, em função de tudo quanto era tipo de dificuldade que ele enfrentava. E quando Paulo está para encerrar sua carreira, encerrar sua caminhada, a sua missão, ele está na prisão de segurança máxima, esperando ser decapitado, porque como ele era cidadão romano, ele não ia ser crucificado, nem etc., como era de praxe acontecer com os demais. Os cidadãos romanos tinham alguns privilégios. E ele, como cidadão romano, ia ser decapitado. E ele aqui nessa carta ele faz um balanço.
fui oferecido em libação. E chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, dará não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição ou a sua vinda. E veja como é interessante isso. O homem que sofreu tanto, que passou por tantas dificuldades por causa da evangelização, ele lança um olhar agradecido por tudo aquilo que Deus realizou através dele. Paulo entende que não foi ele que fez. Paulo entende uma verdade que, quem dera, todos nós entendêssemos. E essa verdade, ela se enraizasse profundamente dentro das nossas vidas. Não somos nós que fazemos. É a graça de Deus conosco. E ele olha para trás com aquela história tão impressionante, aquela história fantástica, aquela história profundamente sofrida. Paulo nem se sente um herói, porque ele sabe que foi a graça de Deus que fez, e nem se sente um coitadinho, uma vítima, por tudo que ele sofreu. Ai, como eu sofri, ai, como foi difícil, toda aquela baboseira assim, de gente que é vitimista, que é coitadinho. Não, Paulo é um homem feliz, é um homem realizado. É como se ele estivesse dizendo, caramba, valeu a pena, foi ótimo, valeu. Agora eu espero a morte assim feliz, porque a morte vai ser coroamento de um processo. Vou ter Deus para sempre. Levei as pessoas para Deus, eu morro tranquilo, eu morro feliz. Esse é o testemunho bonito dessas duas colunas da igreja. E eu desejo que, pela intercessão desses santos apóstolos, Deus nos conceda a graça de entender o que é que significa ser apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer aquele que fala em nome de um outro. Aquele que é portador de uma mensagem que não é sua. Apóstolo é aquele que quer fazer discípulos para o seu mestre. O apóstolo não quer um discípulo para si. Não quer formar seguidores para si. Porque ele sabe que não é ele que salva. O apóstolo é alguém profundamente convicto de sua identidade. Como Pedro entendeu bem quem era a identidade de Cristo, Cristo ajudou Pedro a entender qual era a sua identidade. E Paulo também aprendeu quem é ele. E aprendeu bem direitinho, aprendeu bem corretamente, aprendeu em profundidade quem é Cristo. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus. É aqui a base, é aqui o alicerce para acontecer a evangelização. É aqui que o evangelizador acontece. É aqui que o evangelizador é, ou está sendo, ou vai se construindo no curso da sua história para alcançar a plenitude de todo o seu serviço evangelizador na felicidade eterna. Eu desejo para você a bênção de Deus. Eu desejo para você essa felicidade de ser apóstolo. Mas não se esqueça daquilo que a gente sempre tem falado. Primeiro ser discípulo, para depois ser apóstolo. E nessa felicidade, você também seja um instrumento de Deus para que os outros sejam felizes. Sendo também eles discípulos e apóstolos, e assim levando para frente a missão da igreja, que na verdade é a missão de Cristo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.